Shalom Adonai, eu venho falar, meus amados irmãos, no dia 12 de agosto, eu estava na igreja e pude ver um anjo, 3 a 4 anjos tocando a trombeta voltada para Jerusalém. Só que no momento eu me encontrava em um lugar acima das nuvens, como se fosse no céu, assim, no céu. E ali eu pude ver os anjos, a Jerusalém, descendo e subindo, descendo e subindo. Assim como está escrito que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Assim Jerusalém subia e descia, e os anjos tocavam a trombeta voltada para Jerusalém, no caso o shofar. E ali o Senhor falava a meus ouvidos: tocai a buzina em Sião, proclamai em alta voz o monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dias de nuvens e de trevas, espessa como a alva espalha sobre o monte. Povo grande e poderoso, o qual desde tempo antigo nunca houve, nem dele haverá, pelos anos em diante, geração em geração. E diante dele o fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é desassolado, deserto, assim nada dispersa. E lá embaixo ele continua dizendo: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciões, congregai os filhos, que os mamam, saiam o noivo à sua recâmara, a noiva o seu tálamo. Aí, meus amados irmãos, o Senhor está falando que Ele está à porta. O Senhor da Seara está à porta. E Ele fala embaixo que logo após a igreja fazer um jejum de adoração e proclamação de santidade ao Senhor, o noivo tomará a sua noiva, tá? E a noiva sairá do seu e encontrará o seu noivo. O Senhor, Ele tem pedido um conserto do seu povo. Logo após esse feito, a qual o Senhor me mostrou, o Senhor veio falando várias coisas comigo, assim como Ele ia transformar a lua em sangue, assim como Ele me falava que das festas que haveriam de acontecer no ano passado, no ano 2015. E assim como o Senhor me falava também sobre atentados, sobre perseguições, e ali foi se cumprindo, o Senhor veio se falando com a minha pessoa. O Senhor fez que eu fosse em todas as igrejas falar com todos os ministros, e ali nada foi feito, ninguém veio proclamar um jejum nacional, um jejum de arrependimento, aonde o Senhor falava que era para tirar os seus brincos, tirar os seus cordões, se vestir como se tivesse sem nada, sem adereços, sem perfume, e um jejum de arrependimento ao Senhor. E muitos falam que não precisa fazer esse jejum, porque é no Antigo Testamento. Mas se você for olhar quantas coisas os pastores e líderes andam fazendo lá, buscando base no Antigo Testamento para poder arrecadar fundos e mais fundos para suas igrejas e construir e viver das suas ovelhas. Se assim é no Novo Testamento, então, meus amados, e sejam radicais e tirem o Antigo Testamento. Na verdade não existe testamento, o Antigo Testamento, porque o meu Redentor, ele vive, e só existe testamento quando a pessoa morre.
e o meu Redentor vive. E eu quero falar para os meus amados irmãos, nós vivemos uma cultura pagã, nós vivemos em um evangelho pagão, aonde se botaram vários apetrechos, tá, no nosso evangelho. Então nós devemos parar e pensar e refletir o que é servir ao Deus Todo-Poderoso, o grande Criador dos céus e da terra, o grande El Shaddai, o Adonai, o leão da tribo de Judá, o Iero, e sempre há de ser. Eu quero pedir aos meus amados que por esses dias eu tive olhando e vi o nosso povo sempre foi escravo e puseram um nome que não é o nome do nosso Deus na Bíblia. E nesse nome nós estamos cultuando a um Deus que botaram e estão zombando de nós até hoje por esse nome que botaram, tá? Eu quero que os irmãos comecem a pesquisar e saber o verdadeiro nome do nosso Deus, o Eterno, o grande El Shaddai, o Adonai, aquele que era e é e sempre há de ser, o grande Eu Sou, aquele que representou para Moisés como o grande Eu Sou, ou seja, ele não era e nem há de ser, ele é o único. Então, meus amados irmãos, o Senhor veio me revelando várias coisas ao decorrer do tempo. E assim como ele falou para mim, tá, que ele viria com a seca, exatamente no dia 21 de setembro de 2015. O Senhor falava para mim que ia vir com a seca, porque os líderes, as igrejas, estão prostituindo o evangelho em modo geral. O evangelho está sendo prostituído, aonde a palavra de Deus virou comércio. É bom ganhar dinheiro da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós devemos viver pela fé e não viver da fé alheia, ao nos alimentar e nos enriquecer da fé alheia. O Senhor nos fala para seguirmos e fazermos discípulos. O Senhor não nos dá assim cargos, eu não vejo assim Yeshua falando em cargos, mas sim falando em fazer o id, pregar o Evangelho por toda a terra. De graça dar e de graça receber. O Senhor, ele pede para que abra o nosso coração e não a nossa carteira. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia as pessoas vão para a igreja como querem. Não têm o senso de pudor e respeito à casa do Eterno. As pessoas não falam o que se deve falar e têm medo de falar. Por quê? Para a igreja não ficar vazia. Meus amados irmãos, eu quero dizer, se você ama a Deus acima de tudo, largue as suas mesquinharias de ir para a igreja atrás de homem, ir para a igreja atrás de mulher, ir para a igreja atrás de carro, ir para a igreja atrás de casa, ir para a igreja atrás de bênção e coisas materiais. Pois Jesus nos falou lá em Moisés, e Yeshua nos falou lá em Mateus, dizendo, não vede as aves dos céus que come e faz seu ninho, não vede os lírios dos campos, não vede as árvores que tem eu visto e tem a sua chapagem, que dirá vós que são imagem e semelhança do Eterno. Então, meus amados irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Isso é natureza. Se você faz a vontade de Deus, automaticamente Deus vai te abençoar. E é pelo anseio do coração que o homem tem feito coisas que desagradam a Deus. O anseio do coração faz nós tomarmos medidas que não agradam ao Senhor, o Eterno. Meus amados, meus queridos, vamos analisar mais a palavra do Senhor e saber que Ele está voltando.
O Senhor me fez olhar a palavra dele. E ele disse, em Jeremias 23, ele falou, ai dos pastores que desprezam as minhas ovelhas, porque ele mesmo viria para separar o bode das ovelhas, separar o trigo do joio. Ele mesmo viria, e com ele estava a foice, com ele estava o cajado, para separar. Meus amados, vocês não estão percebendo o que está acontecendo. O mundo está girando, a ONU está sentada, tá? A ONU está reunida com os ministros para articular planos, tá? Para que os eleitos de Deus, tá? Sejam instruídos. E você não está vendo isso. Estamos perto, tá? Antes de eu falar disso, eu vou voltar aqui. Onde eu tinha 16 anos, aonde não existia computador direito. O Senhor me mostrava, quando eu abria minha Bíblia no livro de Apocalipse 13, que refere-se à marca da besta, o Senhor me dava ali o que seria a marca da besta. Meus amados, a marca da besta nada mais é do que o número de um homem, ou seja, o número da identidade, o número do CPF, o número de várias coisas de um homem. Meus queridos, isso está perto de acontecer, do chip ser implantado no ser humano. Não dou 3 a 4 anos, se Jesus não vier até lá, disso acontecer e os seres humanos ser obrigados a fazer isso. De um dia para a noite, o dinheiro vai acabar e a moeda universal será o quê? Cada um com dinheiro no banco e acabou. Vai ser troca de bens. Meus queridos, voltando ao que eu estava falando, assim me fez saber o Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 21, e diz, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra o santuário, e profetiza contra a terra de Israel, e diz a terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e contra ti a minha espada, tirarei contra ti a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Por isso, hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá, a bainha contra a tua carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu sou o Senhor. Tirei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira à vista deles com quebrantamento nos teus lombos e com amargura. Meus amados, a palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor diz que Ele virá ferir a terra, de forma que todo homem saberá que Ele é Deus. No exato dia 21 do mês passado, o Senhor me fez ver um furacão, um tornado, não sei como é que se chama, aonde se vinha do céu e tocava na terra de forma nunca vista antes. E ali o Senhor no passado não me falava aonde era. O Senhor está vindo com grande ira sobre esse planeta. Assim como o Senhor também me falava sobre o aumento do calor, aumento do sol, a força do sol. Assim como o Senhor me falava também sobre o tempo dele está parado para que nós possamos tomar posição diante dele e buscar as almas perdidas e fazer o que ele manda fazer, e não o que nós queremos fazer. E o relógio do Senhor parava em meia-noite representa um novo dia. O novo dia de Deus está próximo. O Senhor, Ele me mostrava um relógio
voltado para meia-noite. Aquele relógio estava como se fosse um sol, e o sol estava sobre a lua, e a lua estava sobre o sol, e ambos se tornavam um relógio, e aquele relógio estava desenhado meia-noite. E ali eu pude ver como os pendres, os braços dos relógios, ele se tornava uma espada, e essa espada se tornava também uma balança. E o Senhor falava comigo claramente, e ele estava pondo na balança, ele ia pôr na balança as obras e a justiça. O Senhor virá julgar pequenos e grandes. E o Senhor, ele falava, e medirá as obras, medirá e fará a sua justiça. O Senhor me mostrava que o sol esquentava mais, e o Senhor falava comigo em Jeremias, que ele ia trazer o lobo do deserto, ou seja, a seca, para que domine o Brasil. Devido à multiplicação de pecado, o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém, e nós vemos a cada dia se formando mais deuses. O Vaticano a cada dia faz mais deuses. Eu quero dizer para você que Maria não salva, José não salva, Elias não salva, ninguém salva a não ser o Todo-Poderoso, o Eterno. E o seu Filho Yeshua, a qual vai julgar as nossas causas. Eu peço aos meus amados, meus queridos, que me ajude. O tempo é pequeno, o tempo é curto. O tempo está acabando. Nós vivemos a dispensação do Senhor, o tempo de Joel, o tempo de Daniel, o tempo de Apocalipse. Os selos estão abertos. O Senhor me mostrava claramente muitos insetos. Eu não divulguei isso, mas o Senhor me mostrava muitos insetos. E ali, logo depois, nós tivemos o enxame do Zika vírus. E isso me faz ver na palavra do Senhor, onde diz, ai das grávidas nos últimos dias. Ai das grávidas nos últimos dias, está escrito em Mateus. E eu quero dizer para os meus queridos, que tudo está se cumprindo. O Senhor me falava que ele ia passar uma régua na terra. Ele ia chacoalhar a terra, ele ia misturar a terra, tá? Ou seja, terremotos, certo? Ele ia chacoalhar a terra, ia botar a terra plana. O Senhor, ele não vai medir esforços para salvar os seus. Há pouco tempo o Senhor me fez ver a terra em chamas. E essa terra em chamas, eu via como se a terra estava em larva. E essa larva ia sair de uma cidade, um lobo, um vidro. E desse vidro lá da terra, eu via uma cidadezinha e pessoas cultivando, pessoas mexendo ali os seus arados, e ali eu pude ver uma cidade linda, e conforme eu ia subindo aquele lugar, aquela redoma de vidro, eu via que se tratava de Jerusalém. Meus irmãos, Jerusalém é o povo eleito. O Senhor disse aos meus ouvidos que ele não ia desprezar os seus, e era dele. Que a promessa é promessa, ninguém toca. Bastamos e entramos na posição e no herdeiro. A Bíblia fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A palavra do Senhor me afirma dizendo que ele revelará para nós o seu nome. E nós seremos, e ele será o nosso Deus, e nós seremos dele para sempre. Esse nome é o qual muitos escondem de nós, o verdadeiro nome do Eterno, o verdadeiro nome de Yeshua. Eles escondem de nós
assim como fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como fizeram com a Esther, a Hadassah. Eles põem apelido em nós. Mas eu quero dizer para vocês, podem pôr apelido em nós, pode zombar de nós, mas eu creio que de dentro da fornalha, o Senhor dos exércitos, o Deus terrível da batalha, Ele irá nos tirar. Eu sei que na cova do leão, Ele irá nos tirar. E eu sei, assim como a Hadassah pediu ao povo que jejuasse, proclamasse um jejum, e ali Mardoqueu foi exaltado e a terra de Judá foi exaltada. Eu quero dizer que o Senhor é grande. Só existe um eterno Kadosh, Deus Santo. Só existe um. Ele irá revelar o seu nome para nós e nós seremos o seu povo. Eu quero pedir a vocês que não fiquem acostumados a comer migalhas que caem da mesa, assim como falou aquela mulher, que os cães também estavam acostumados a comer as migalhas que caíam dos seus senhores. Eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele tem um banquete esperado para nós, para o povo eleito, um povo que não adultera a palavra, um povo que não tem vergonha do seu Salvador, um povo que não tem vergonha de voltar às suas origens, um povo que não tem vergonha de se vestir de pano de saco, não tem vergonha de saber e reconhecer a glória dele. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. A palavra sagrada me afirma dizendo que se você quer ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui na terra. Se você quiser ser o menor, o maior, que seja o menor. Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, à essência de discípulo. Hoje a pessoa entra na igreja, já procura cargo ministerial. As pessoas já procuram cargos ministeriais pensando em montar igreja e ganhar dinheiro. Meus queridos, não é patente que vai te levar para o céu. Não é patente que vai fazer você entrar pela porta da frente. Não é o seu patamar de pastor, ou doutorado em pastor, ou bacharel em pastor, em teologia. Eu quero dizer para você que vai fazer você entrar pela porta, que vai ser chamado pelo nome, é a sua intimidade com Deus. Isso ninguém tira. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram trocados o nome, mas em momento nenhum ele perdeu a intimidade com seu Salvador. Irmãos, medite no que eu estou te falando. A porta está se fechando. O Senhor falava claramente, tem falado claramente comigo, a porta está se fechando. O tempo de Deus é agora. Não há tempo para brincadeira, não há tempo para meninice. O apóstolo Paulo falava, quando eu era criança, eu pensava como criança, e hoje eu sou adulto. Antes você comia uma papinha, agora você tem que comer uma comida mais forte. Essa comida verdadeira, a internet está aí para te ajudar. Para você conhecer, às vezes você não sabe ler,
Mas a internet está aí para isso, para te ajudar. Procure se informar e saber das coisas celestiais. Quem é o seu Criador? Por que você existe? Por que você foi gerado? Isso tudo você tem que saber, meu amado. Porque senão você fica vagando para lá e para cá como se fosse um nada, como uma folha seca. Vagando de um lado para o outro conforme o vento leva. Mas eu quero falar para você, está escrito na Escritura Sagrada: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade fala em Yeshua: eu sou o caminho. Olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que aquele que anda nele não andará em trevas. Muitos estão se esquecendo da verdadeira palavra santa. Crente que não jejua mais, crente que não se santifica mais. Eu quero te ensinar a jejuar. Quando você for jejuar, dobre o seu joelho de madrugada e não precisa falar com ninguém que você está de jejum. Você vai dobrar o seu joelho à meia-noite em ponto e vai falar com Deus: olha, Senhor, eu estou aqui falando contigo, eu vou me consagrar a ti perante esse dia. E você vai fazer um jejum de 12 ou de 24 horas, 18 ou 24 horas. Faça o máximo possível, mate a sua carne. Entre em contato com o seu Salvador, mate o seu eu, tire de você o seu eu, o seu ego. Nós não somos nada, nós somos pó e cinza. A Bíblia fala que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Nós somos barros e nós temos que aprender a ser moldado pela mão do nosso Criador. E muitas das vezes, quando nós somos moldados, quando vai amassando barro, dói. Mas eu falo para vocês que depois que o vaso está formado, ele está pronto para receber o azeite após passar pelo fogo. Assim como está escrito, e o ouro ele é provado. E o vaso ele vai receber o azeite. E o Senhor fala: guarde o seu azeite, guarde a tua unção, guarde o seu contato com o seu Salvador, o seu Eterno. Porque grande e perto está o dia da tribulação, onde nós não poderemos falar mais o nome do Eterno. Meus amados, eu peço a vocês que compartilhem essa mensagem e saiba que Ele está à porta. E a ordem já foi dada pelos anjos do maligno para dispersar o povo de Deus, para tirar o povo de Deus do foco, pela internet, pela televisão, pelo homossexualismo, por várias coisas, tá? Por várias coisas e tiram o foco da salvação. E a Bíblia fala que ele não vai pegar ninguém desapercebido. Porque lá no livro de Amós está dizendo que ele não faria nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profeta. Eu falei e afirmo mais uma vez: o Brasil vai passar pela seca. E eu chamo a todos os pastores, eu desafio a todos os pastores, bispo, arcebispos, todos do Brasil. Eu chamo. E eu quero ver a nascente brotar. Porque o Senhor não vai fazer brotar até que a ordem seja dada. Porque o povo
está brincando com a palavra do Senhor. E ele falou que ele sabe aonde ele toca, no ser humano, para que o ser humano saiba quem ele é. A Bíblia fala aqui, claramente no livro de Ezequiel 21, versículo 5. E saberá toda a carne que eu sou o Senhor. Tirarei a minha espada da bainha e nunca mais voltará a ela. O Senhor, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Nós estamos falando de um Deus que deu o seu Filho amado, um único Filho, para morrer por nós. E ele não vai poupar. Ele não vai poupar a ninguém. Imagina um pai dar o teu filho por amor da humanidade. E depois ele apanhar e ter que poupar a humanidade. O teu filho veio e falou, olha, está tudo consumado. Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para fazer cumprir a lei e torná-la mais difícil. Não é fácil se ir a Deus. Não é fácil se ir a Cristo. Porque a palavra de Deus